Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre 6 poderosas armas de persuasão, de gatilhos mentais, que nós precisamos conhecer para não sermos influenciados, mas sim para influenciarmos de maneira correta. Baseado nesse excelente livro de Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Um excelente livro. Se você se interessa nesse tema, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim dele, porque você vai sair daqui até o final dele sabendo sobre essas armas e como você pode aplicar aí para melhorar os seus resultados, seja em qualquer área da sua vida. Pois bem, meu nome é Giovanni, você está em nosso canal. Nós abordamos aqui temas relacionados ao autoconhecimento e sempre estamos lendo, estudando, pesquisando para trazermos assim conteúdos abençoadores, relevantes, que de fato possam gerar valor para a sua vida. Por isso eu quero te pedir, antes de nós entrarmos aqui de maneira mais profunda em nosso vídeo, se você não é inscrito em nosso canal, nos ajude, se inscreva, curta, dá o seu joinha aí, compartilhe também, acione também o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo você será notificado aí. Pois bem, é interessante que o autor, ele faz uma alusão de uma metáfora bastante interessante. Ele fala sobre as mães peruas, sobre os instintos que elas têm em relação à criação dos seus filhotes. E o autor fala que elas procuram cuidar daqueles filhotes que geralmente tem uma aparência, geralmente está ali mais junto, mas principalmente porque eles costumam piar. E caso os filhotes não tenham essas ações ou essa ação principalmente de ficar piando, em algumas situações elas até chegam a matar os seus próprios filhos, né, não cuidando corretamente. E eles fizeram uma pesquisa, pegaram o que pode-se dizer inimigos, né, que eles consideram no caso, as mães peruas, no caso são as andorinhas, né, que são, eles na verdade, essas mães não gostam, e eles pegaram uma andorinha palhada e colocaram um aparelho que emitia o mesmo som do piar dos filhotes. E sabe qual que foi a ação, o comportamento da mãe perua? Ela simplesmente se aproximou, abraçou e passou a ter ali como um filho aquela andorinha palhada. O que o autor fala com relação os gatilhos mentais? Esses gatilhos mentais, eles são extremamente poderosos para influenciar. E a grande questão, quando nós não conhecemos, nós podemos sim ser manipulados, ludibriados e enganados. Mas quando nós conhecemos e usamos de maneira correta, honesta, nós assim podemos ter grandes resultados. Por isso que é extremamente importante conhecermos. Mas vamos entrar aqui nos gatilhos. O primeiro gatilho que o autor ele faz menção, e eu recomendo você ter este livro aí na sua biblioteca como uma fonte de pesquisa, é muito importante. O gatilho da reciprocidade, envolvendo as áreas que nós seres humanos, seja a área espiritual, né, casamento, família, vida profissional, financeira, negócios, nós precisamos ativarmos esses gatilhos. Esse gatilho aqui da reciprocidade, ele está relacionado à maneira que você passa a tratar a outra pessoa. Um tratamento, digamos assim, agradável, um tratamento bom, ele sempre vai ter um retorno em troca disso. Então, com base em estudos, pesquisas, segundo que o autor ele teve experiência, visto que ele é um psicólogo, ele atendeu muitos clientes e ele também fez uma pesquisa muito profunda para chegar a essa conclusão.
E de fato, todas as pessoas gostam de ser bem tratadas. Se você, por exemplo, chega a um ambiente, um exemplo comercial, e ali, por exemplo, você não é bem recebido, recepcionado, ali as pessoas não te tratam bem, não tem sequer um bom dia, não tem um sorriso. Você chega ali para comprar algo e uma dificuldade muito grande. Você vai querer voltar àquele ambiente? De forma alguma. Então esse gatilho da reciprocidade, ele é muito importante. Você tratar bem as pessoas, tratar com respeito, tratar as pessoas de fato, observando o que as pessoas estão precisando. Então esse é o primeiro gatilho. O segundo gatilho que ele faz menção é o gatilho do compromisso e coerência. Pessoas assim que de fato têm um caráter bom e verdadeiro, eles de fato assumem um compromisso com a sua palavra. E é interessante a gente observarmos sobre esse gatilho, porque antigamente as pessoas diziam: olha, a minha palavra, ela tem um peso muito grande, e essa palavra ela é válida quando você aplica, vamos dizer, em várias áreas da sua vida. Como por exemplo, vamos colocar a questão do casamento. Geralmente aquelas pessoas que casam na igreja e está lá o cerimonialista fazendo a cerimônia, e ele usa geralmente o que a Bíblia fala lá no livro de Ruth: até que a morte nos separe. Ali é ativado um gatilho do compromisso e coerência, que a pessoa procurará ser fiel até a morte. Então esse gatilho, na verdade, ele é extremamente poderoso quando nós usamos de forma correta. O terceiro gatilho que nós vamos observar é da aprovação social. As pessoas buscam aprovação social. As pessoas se preocupam com relação sobre o que as pessoas pensam. E a aprovação social é um gatilho poderoso também, que a gente precisa conhecer e aplicar. E também entender. Geralmente esses gatilhos mentais, eles são usados muitos por vendedores também. E sem nenhum problema, quando esses gatilhos são usados de forma coerente, correta. Então esse gatilho da aprovação social é um gatilho que é bastante interessante conhecermos. O quarto gatilho, o gatilho da afeição. Segundo o autor aqui, ele fala que as pessoas que têm uma aparência, se vestem melhor, ao chegar em um ambiente, ele é melhor recebido, recepcionado e tratado, em razão da sua aparência. Por isso, cuide da sua aparência. Por isso, se preocupe com a sua aparência, porque isso, de certa forma, causa uma grande impressão de momento quando as pessoas se deparam com você. E é extremamente importante. Isso, de certa forma, abre portas. E quando, na verdade, nós aprendemos que é necessário nós cuidarmos do nosso interior e do exterior também. Mas existe um quinto gatilho, que é o gatilho da autoridade. Geralmente, por exemplo, se você observa uma pessoa que... vamos colocar aí, por exemplo, você consegue identificar um médico pela sua roupa. Você consegue identificar um policial pela sua roupa, um advogado. Você consegue identificar. E geralmente você dá muito mais ouvido, crédito a uma pessoa que de fato, por exemplo, um médico que estudou. As pessoas sempre vão ativar esse gatilho mental e vão querer ouvir com atenção, porque eles vão ter consigo: fulano sabe o que está falando. E o último gatilho é o gatilho da escassez. Geralmente, muitos costumam usar esse gatilho. Nós estamos, por exemplo, na promoção, as últimas peças, né? É o último produto que eu tenho aqui. E esse gatilho é para ativar a ação da pessoa adquirir.
E a gente precisa entender que às vezes ocorrem situações que isso não é verdade. Então a gente precisa ter um certo cuidado. Geralmente você entra ali nas redes sociais e o algoritmo ali ele faz uma leitura para rastrear o que você pesquisou e geralmente você recebe muitas mensagens. Geralmente as mensagens é a última oportunidade, a última chance. São gatilhos mentais. Pois bem, esse foi o nosso vídeo. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário. Coloque aqui embaixo algum livro que você quer que nós possamos comentar. Vai ser um prazer para nós estar comentando. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!